No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um render realista e sem ter que demorar várias horas renderizando. A gente sabe que o Cinema 4D é um software excelente para trabalhar com VFX e motion, mas se você não tiver as técnicas certas para isso, você vai acabar gastando muito tempo e ainda não tirando um bom resultado. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou te mostrar várias técnicas de composição, criação, animação e no final ainda vai tirar um render brabo disso aí, bem leve. Roda a vinheta. O primeiro passo então é transformar o nosso vídeo em sequência de imagens. Eu tenho aqui um vídeo no qual eu vou colocar um efeito aqui que eu quero. Você vem em arquivo, exportar e adicionar a filha de renderização. Aqui você vai selecionar em H264, você vai selecionar JPEG e ainda não especificado você vai colocar onde você quer renderizar. O vídeo de hoje vai ser uma nostalgia. Se você que já jogou Call of Duty, você provavelmente vai lembrar daquela caixinha zumbi que abre e sai um monte de armas. Então a gente vai fazer isso aqui e mostrando algumas técnicas que a gente precisa passar sobre realismo, render e composição. Bora lá! No Cinema 4D, na aba Tracking, a gente vai fazer esse motion rapidão aqui. Não tem segredo, eu já passei isso aqui algumas vezes no canal. Bora lá pro Tracking. Isso aqui talvez seja um desafio, porque a gente tem uma parede aqui na frente. Não sei se ele vai traquear certinho, mas pelo que eu conheço aqui do cinema, ele é bom de track. Aumentar aqui de 300, eu vou colocar 500. Aqui em Options, 25 e 100. Eu vou criar aqui para mim ver como que vai ser mais ou menos essas quantidades de pontos que ela vai criar, se não vai ser algo muito pesado, tá vendo? Eu vou dando durante o vídeo aqui alguns Create Auto Tracks para justamente ver quantos pontos de contraste ela vai criar para mim. Então eu acho que está num número interessante, eu vou dar um Auto Track aqui e já era. Lembrando que eu vou disponibilizar esse vídeo aqui no link na descrição. Com o 2D Tracking feito, a gente consegue observar que a nossa cena ficou bem feita. A gente não tem perca nenhuma dos pontos, né? Então a gente já pode passar então para o nosso Run Through Dissolve. Foi até bem rápido, então você pode utilizar esses mesmos números aí. Beleza, ficou show demais o nosso tracking. Uma pequena pausa no vídeo para lembrar você de se inscrever aqui no canal e deixar um like e deixar um comentário de sugestão de vídeo, que eu leio todos os comentários e comento aqui embaixo. Então a gente vai colocar a caixa do Call of Duty aqui, né? Nessa parte de cá, então vamos trazer já as nossas tags básicas que a gente sempre faz aqui para cá, né? Position Constraint primeiro, né? O Planar Constraint primeiro, na verdade. Vou colocar ela aqui na posição do nosso chão, né? Na perspectiva do chão. Ele já observou ali para nós a linha do horizonte. E depois a gente finaliza também com o Position Constraint, que é esse pontinho rosa aqui. Isso aqui vocês já estão cansados de saber. Você pode ver que a gente não vai usar física aqui, mas é bom a gente já ter isso aqui setado bonitinho, né? Se eu jogar um quadrado aqui, ele tá lá. Então, vamos calcular nossa cena também, primeiramente, só para não ficar tão pesado. Se fosse uma pessoa de 1,80 m aqui, seria esse tamanho mais ou menos? Eu acho que sim. Então, nossa cena já está praticamente calculada, né? Não temos que fazer muita coisa aqui não. Então, vamos lá. Vídeo traqueado. Temos ele aqui já no Octane Render também através do background. Vocês já estão sabendo como que faz aí, né? Tem vídeo no canal a rodo disso aqui. Vamos lá para nossa caixa, cara. Eu testei algumas, até parei o vídeo aqui, mas eu achei uma aqui que é um pouco melhor do que as outras. Essa aqui você pode ver que ela tem texturas, né? E ela é grátis também aqui no Sketchfab. Só você pôr Mystery Box, você vai achar ela aí, beleza? Ó, então ela já tem profundidade, coisa que a outra não tinha, né? Vamos NB aqui para ver, a gente vê. Ok. Então vamos trazer aqui as nossas texturas. Não tem muito segredo de como texturizar, né? Você já tem aí no canal também vários vídeos de textura. Aqui no caso você tem textura só a do diffuse. Tem algumas glows, mas aqui não vai usar. Mas diffuse de cada parte aqui é só você ir jogando e analisando qual que vai ser qual. Ó, esse aqui do ferro enferrujado vai ser das maçanetas, né? De acordo aqui com essa visão que a gente tem. Tem a textura da corda e a textura da madeira, beleza? Caixa texturizada, ela não disponibiliza para nós a questão da luz aqui das logozinhas, né? Desses dois negocinhos. Mas é só a gente criar um material emission sem segredo, né? Come on. Vem emission, black body emission. Você pode colocar uma cor aqui também, se quiser. Às vezes um mais amarelado, né? Diminui um pouco o power dela. Coloca o Surface Brightness e diminui um pouco o power dela, para não ficar tão feio. Ó, então a gente pode ver também, comparar isso, cria um HDRI para ficar escuro e vai aumentando a temperatura aí, ó, e a luz, na verdade, o power, até achar um lugar interessante. Fechou? Para copiar essa caixa para o nosso vídeo, dá um Ctrl C aqui, vem aqui no nosso vídeo, dá um Ctrl V, ele já cai lá na posição mais ou menos que eu preciso mesmo.
Como aqui tá sem HDRI, tá feio, né? Não tá legal. Vou criar um plano aqui primeiro pra gente ter de Shadow Catcher e vamos reorganizar essa cena, ó. Essa caixa, ela tem que ficar encostada nessa parede, né? Então eu vou colocar ela aqui, encostada na parede, sendo que esses pontinhos aqui são as paredes aqui do nosso vídeo. E a gente tem, então, essa sombra que vai ser representada por esse plano. A gente vai usar aqui o material de Shadow Catcher, que já está pronto aqui. Por enquanto ele está sem HDRI, tá feião, mas a gente vai tentar, primeiramente, criar um HDRI para a gente observar as cores do nosso vídeo, pegando uma imagem que a gente tem aqui do nosso vídeo mesmo, daquela sequência que a gente fez, dá um não, para observar como ele vai ficar. Geralmente ele fica mais escuro mesmo, mas aí você pode mexer aqui no Power e no Legacy Gamma, para tentar deixar isso aqui mais real possível. E também a gente pode fazer isso aqui na pós-produção também. Outra opção que eu gosto de fazer muito é testar HDRI. Você pode vir aqui em HDRI, por exemplo, esses de interiores, ou de ir testando para achar um que fica mais legal, porque o HDRI ele vai mandar muito no seu vídeo, então você tem que ter um HDRI interessante aí. Eu gostei desse aqui, vou só fazer umas alterações nele. Aqui no Legacy Gamma vou dar um pouco de diminuída e talvez no Power coloque 2 ou 1.3 mais ou menos assim. Ó, então por enquanto tem aqui a nossa caixa, a gente não tem nenhuma sombra ainda também, a gente pode criar. Pra gente ter um render realista, a gente tem que observar a luz e sombra do nosso vídeo e tentar igualar isso aqui no nosso Cinema 4D. Então o que a gente tem aqui de sombra a gente observar? Ó, sombra dessa pedra, dessa ripa e dessas pedras. A luz, ela tá vindo de cá e aqui tem sombra, então a luz ela tá vindo de fora, né, logicamente. O que eu vou fazer? Eu vou rotacionar o meu HDRI até achar essa mesma perspectiva aqui. Se esse HDRI não estiver fazendo isso, você pode caçar outro até achar um interessante. O Legacy Gamma é muito interessante nessa questão do HDRI, que ele consegue mostrar a quantidade de luz, tá vendo? Ou não, se eu diminuindo aqui a sombra vai ficando mais difusa, né? Isso aqui é um macete que é bom a gente saber. E aqui no HDRI também a gente consegue colocar a espessura dessa sombra para onde ela está indo. Então é muito interessante a gente saber isso daqui também, para ficar um render bem mais realista, né? A gente colocar um Power, mexendo no Power aqui de fora, a gente consegue observar essas questões aqui, ó. Por exemplo, 3 mais ou menos ficou interessante aqui agora. E a gente pode corrigir essas cores também na pós-produção, porque aqui não é um software de correção, né? Ó, isso aqui ninguém mostra. Eu vou fazer uma edição nesse Basic aqui, nessa textura, que eu acho que dá para melhorar ela. No Photoshop a gente vai igualar então as cores do nosso vídeo nessa textura de cá. Tá vendo que ela, quando tá sem HDRI, ela não tá puxando? Então vamos lá. No meu Photoshop eu tenho um frame da minha imagem e tenho também a caixa aqui. Vou converter essa caixa aqui em objeto inteligente e vou mexer nela aqui, ó. Vou dar um Ctrl T nela para diminuir e vamos tentar igualar essas cores. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer em alguns ajustes, a gente pode vir aqui em níveis e aumentando os níveis de preto e branco da imagem. Ó, vou criar primeiro aqui um preto e branco para a gente ir vendo. Ó. Segurando o Alt, você cria uma camada de corte aqui, né, para ficar só nela. A gente vai usar aqui na textura para igualar nos tons do nosso vídeo. Ó. A gente tem um pouco de sombra nos tons pretos, mas a gente tem mais lavados os médios, né? Então a gente tenta aproximar isso aqui. Ó, tirando aqui já a gente consegue ver a diferença já, né? Vamos criar mais coisas, por exemplo, um matiz saturação. A gente pode mexer aqui, ó, e trazer mais na cor do nosso vídeo, mexendo na matiz, tá vendo? Ó, aqui pra mim tá interessante, mais na cor, ó, já deu uma diferença boa. Vamos mexer em outro ajuste aqui, que é o de curvas, que eu gosto muito de mexer nele. A gente consegue mexer aqueles pontos pretos e brancos aqui através daqui, ó, por exemplo. Preciso de mais pontos pretos, não, nem tanto, né? Mais pontos pretos, mais acentuação neles, e onde eu quero mais ou menos lavagem aqui, né, das outras partes. Então eu já consegui dar textura e ainda manter a questão dos níveis aqui, né? A gente pode ainda alterar, mas aqui eu acho que já tá legal, né? Mantendo isso aqui. As curvas já deu uma textura boa para nós. Então aqui a gente já tem, ó, a textura como era antes e como é agora. Vamos jogar essa textura para lá para a gente ver, né? Eu vou trazer aqui o tamanho exato dela
e vou exportar ela aqui, ó, no mesmo nome da outra, vou substituir. E aqui, dentro do Cinema 4D, a gente vem aqui nela, em albedo, clica nela e dá um reload. Olha só a diferença já que deu aqui sem o mesmo HDRI, ó. Agora com HDRI ficou melhor ainda. Então pega essa dica monstruosa aí, que não é todo mundo que ensina, hein? Na verdade eu nunca vi ninguém ensinando isso aqui, porque a ideia veio na minha cabeça aqui agora. Agora é só ir ajustando um pouquinho mais no Power aqui, né, do que a gente quer. E do Legacy Gamma também. Olha só, que interessante que ficou isso aqui, né? Pra mim, tá bem mais realista. A gente pode ainda aumentar um pouco mais dessa emissão de luz aqui, 34, a gente pode pôr, sei lá, um 100. Pra gente utilizar também um Post Processing, né? Que é, a gente pode habilitar ele aqui e adicionar um pouco de fog nesse negócio, ó. Tá vendo? Vai ficar interessante. Então vamos lá. Já fiz algumas coisas aqui que na verdade foram somente duas luzes. Ó, eu deixei uma luz volumétrica e uma Octane Area Light aqui dentro da minha caixa. Ó, então a primeira delas é a Area Light, simplesmente, né, requadrada do tamanho aqui, na cor amarela. E tem também uma Spotlight. Essa Spotlight a gente consegue através aqui Objects, Lights. E essa aqui, ó, Volumetric Spotlight. Vou tirar minha área light aqui, você pode ver que essa volumétrica, ela tem um volume, né? O próprio nome já diz. Ela tem um volume que fica aí em área. Você escolhe a área que você quer, o tamanho, e ela vai ter isso aqui. Coisa que tem também lá na nossa caixa do vídeo, né? Referência que a gente tá tomando. Aqui, ó, já com as armas todas aqui, né? Já no jeito já, né? Já coloquei a textura em todas. A gente vai fazer a animação delas. O segredo que eu vou utilizar aqui vai ser keyframes de visibilidade. Tá? Vou colocar todas no mesmo rumo e vou selecionar qual que eu vou querer. Mas vamos lá, o que eu vou ter que fazer primeiramente aqui? Eu vou colocar todas as armas no mesmo rumo, né? O ursinho também, né? Que a gente vai usar ele lá, que ele vai passar no sorteio, né? Todas as armas no mesmo rumo, inclusive até apontada para o mesmo lado. Se eu não me engano, no jogo também é assim. Então, eu vou colocar elas todas aqui. Beleza? Ó, vou criar um objeto nulo só. Vou dar um Ctrl C. Vou trazer ele aqui para minha cena. Provavelmente vai estar gigantesco tudo aqui, né? Muito gigantesco. Vou ter que colocar aqui dentro da caixa. Então, a gente vai ter que pôr aqui 0.1, talvez. De escala. Vamos ver o tamanho que ficou. Aí, ó, exatamente, 0.1, né? Esse é o tamanho. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Vamos lá, vamos dar um reload aqui só para vocês verem. Já voltei a textura aqui. E o que a gente vai fazer, então? Como é essa arma aqui, né? Que é a Railgun, que vai ser a última que vai aparecer. Eu vou deixar ela aqui por último. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui nelas tags do Octane. Todo mundo vai ter tag do Octane aqui. Essa tag do Octane é a que a gente vai mexer na visibilidade, né? A gente vai fazer animações de keyframes aqui. Vou desabilitar todas aqui por enquanto, na visibilidade, sem keyframe mesmo. Vou deixar só a Railgun, que é a última que a gente vai colocar, né? Então ela vai aparecer mais ou menos aqui. Então eu vou colocar nela na visibilidade 1. E agora a gente vai fazer mais ou menos o timing disso aqui. Vamos desabilitar o nosso Octane e vamos mexer só aqui no Startup. Eu vou fazer essa animação aqui agora. Vou querer que apareça o urso, né? No general aqui eu vou clicar em 0. Aqui eu vou colocar 1 e vou andar também um pouco mais de tempo. Esse tempo também a gente vai ter que mexer depois, porque a gente não vai saber mais ou menos como que tá, né? Por causa que no Octane que não vai, no coisa que não vai aparecer. Então ele tem que também bater no time quando abre a arma aqui, ó. Então a gente só tem mais 1, 2, 3 armas para aparecer e ainda a gente está no urso. Aqui eu vou criar então, aqui o urso já deixou de existir. Eu vou criar aqui uma dessa arma 3, vou deixar ela mais ou menos aqui em 140. Eu vou criar outro keyframe, ando mais um e desabilito. Uma vez que a gente já fez as tags aqui, né, colocou tudo certinho, a gente vai fazer a animação disso aqui. Como a gente tem um nulo só, então ele vai fazer o seguinte, ó, quando tiver aqui embaixo, ele vai estar lá embaixo, né, logicamente.
E quando abrir, ele vai estar aqui em cima. Quando terminar de abrir, ele já vai estar aqui em cima. Beleza? Então vai ser isso, ó. Só que aí a gente vai fazer o seguinte, vai dar um Alt Shift Alt F3 nesse nulo aqui e vai mexer na curva de posição que a gente fez, ó. No meu caso é a posição Y. A gente vai fazer uma técnica da cauda longa. Eu vou criar aqui, ó, um keyframe aqui e vou puxar isso aqui quase pro final do vídeo. A gente pode ir mexendo aqui depois, né? Mas aí vai ser isso aqui, ó. Tá vendo? Ela vai eu quero que ela demore a subir um pouco. Então ela pode ficar aqui escondidinha. Vamos deixar ir pra cá. Ó. Só que aí tá subindo um pouco demais agora. Vou fazer isso aqui com ela, ó. Igual do jogo. Ele sobe e depois fica um super slowzinho ali, entendeu? Essa que é a ideia. Ó, vai aparecer ali, ó. Como a gente não tem tanto tempo, ele vai acabar ficando dessa forma mesmo, né? Ele teria que rolar mais tempo e tal, mas a gente não tem esse tempo todo no vídeo. Bom, para finalizar, vamos falar sobre render. No render, a gente pode otimizar ele para ele ficar legal. Eu já tive renders que 100 samples já era o suficiente para mim, e isso fica muito rápido. Como que a gente vai fazer isso? Ó, deixei aqui em 1000 em Path Tracing. Vou fazer clicar aqui em Compare e habilitar esse aqui, ó, Enable A/B Comparisons. Depois eu vou colocar aqui Star Render Buffer. Ó, ele criou uma linha aqui para mim, ó, e essa linha que a gente vai analisar. Por exemplo, se eu vim aqui colocar 100 samples, vou clicar aqui em F e depois eu vou apertar o G só para voltar ao mesmo frame. A gente consegue observar aqui, ó. Aqui a gente tem 1000 samples. Aqui a gente tem 100. Você consegue ver a diferença entre um e outro? Cara, é praticamente nula essa diferença. Então, por que eu gastaria tempo renderizando em 1000, sendo que o 100 estaria a mesma coisa, né? Aqui, ó, a gente consegue passando aqui, ó. Por exemplo, zoom aqui, ó. Ó, tá vendo? A única diferença é que tem um pouco mais de blur, né? Fica mais desfocado. A gente pode mexer nisso aqui através do Denoiser. Ativa ele, que ele vai dar um resultado melhor ainda nesses 100 samples e vai ficar muito rápido, ó. Então com o Denoiser a gente não vê praticamente diferença nenhuma. A gente consegue mexer no mix do Denoiser, né? Quanto você quer ou não. Então, cara, olha isso. Olha isso. Então você tem um render 10 vezes mais rápido, literalmente 10 vezes mais rápido, porque aqui 1000 samples e aqui a gente tem 100, né? Então a diferença de 10 vezes e vai ter o mesmo resultado, beleza? Fica essa dica aí pra você. Um abraço e valeu! Se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado por assistir. Deixa aqui nos comentários, não se esquece de se inscrever, confere os links na descrição, tem muita coisa legal aí e tem muito vídeo top aqui no canal. Só de Cinema 4D tem mais de 80, então tem muito vídeo legal e vamos pra cima, bora crescer no mundo do audiovisual!